Meus amigos e amigas, prazerosamente aqui estamos para falar sobre um tema que eu julgo muito controverso, mas está na Bíblia, merece ser abordado, discutido. Não poderei deixar de agradecer-lhe por ter acessado o nosso canal. Vamos ver a palavra de Deus em Mateus capítulo 10, versos 5 a 8. Usaremos a palavra de Deus na nova versão transformadora. Diz assim: Jesus enviou os 12 discípulos, não é isso? Com as seguintes instruções: não vão aos gentios, nem aos samaritanos. Vão antes às ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem que o reino dos céus está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, deem, façam de graça, pois também de graça vocês receberam. Este dom está enquadrado dentro dos conhecidos dons de sinais, os que mais chamam a atenção das igrejas odiernas, estimulando a concentração de grandes multidões. Vale a pena dizer que o Espírito Santo se entristece quando algum grupo religioso decide usar os seus dons de maneira errada. Quando isso acontece, o amor é postergado, a vaidade e o orgulho são exaltados. Deus não é glorificado e a pessoa envolvida não é também edificada. O famoso evangelista Billy Graham afirmava o seguinte: o dom de cura física por meios espirituais às vezes é associado às curas de fé. Muitos dos que as praticam dizem ter o dom de curar ou, pelo menos, algum poder especial. Dezenas de milhares de pessoas acorrem a essas pessoas. Muitos mais são convidados a escrever e pregadores de rádio ou televisão que garantem ter esse dom de curar. De fato, nos últimos anos, a atenção da massa foi atraída à fé cristã e às curas físicas. Doenças e fraquezas são parte da vida. No fundo, ninguém pode escapar delas. Todas as pessoas, também os mais famosos curandeiros, adoecem e um dia morrem. Aí termina a fala do pastor Billy Graham. Nosso objetivo na palavra de hoje é procurar distinguir o que a Bíblia chama dom de curar. Não tenho dúvida que aquilo que Deus nos manda fazer, com certeza, Ele vai nos ajudar a cumprir quando
desejamos sinceramente viver no centro da sua vontade. Não é assim? Contudo, muitas são as pessoas que colocam a ênfase da sua fé no desejo de serem curadas fisicamente. Apenas fisicamente. Curadas de suas doenças, esquecendo-se da morte de Jesus na cruz do Calvário. Esquecendo do perdão que ele oferece aos pecadores e da vida eterna também que ele garante a todos aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador. Os 12 apóstolos são comissionados, receberam do Mestre Jesus a responsabilidade de fazer discípulos de todas as nações. Mateus 28, verso 19. Eles deveriam realizar a sua obra pregando e curando os milagres de cura, ressurreição de mortos, purificação, expulsão de demônios, seriam os sinais que o reino dos céus estava presente pelo mundo, estava presente na vida daqueles homens de Deus. Jesus Cristo deixou claro que eles não deveriam cobrar nem comercializar as curas que realizariam, pois que nada pagaram para receber esse maravilhoso dom, esse poder, o que não acontece hoje. Os discípulos não estavam servindo a igrejas estabelecidas, mas estavam empenhados num verdadeiro trabalho missionário. Não tenho dúvida disso. Jesus demonstrou a sua autoridade divina sobre o corpo e também sobre a alma, ao operar milagres de cura. Ao dizer que tinha poder para perdoar pecados, Jesus também curou um paralítico. Curou esse paralítico de sua enfermidade. Fica claro nesse episódio que a cura física é um milagre muito menor do que a cura eterna de uma alma imortal. Porém, a cura física visível é comprovável e também ajuda outros a acreditarem, a crerem no poder restaurador de Jesus Cristo. Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade, tem poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. Lucas capítulo 5, verso 24. Esse texto não deixa dúvidas de que Jesus preocupou-se, em primeiro lugar, com a salvação da alma e somente depois de perdoar os pecados daquele paralítico, ele disse: levante-se, toma sua cama e vai para sua casa. Jesus, quando curava, tinha um único objetivo: glorificar a seu Pai Celestial. Glorificar a Deus é a reação normal do cristão que possui maturidade cristã em sua vida. Podemos ver claramente
que a cura oferecida por Jesus é de natureza espiritual e não somente física. Necessário se faz, então, conservar um pouco de cautela nesse assunto, pois corremos o risco de cairmos em extremos ou pensarmos que o poder do Evangelho é evidenciado somente através das curas ou então negar qualquer possibilidade de tê-las em nossas vidas. Diariamente temos que estar receptivos à realidade de que nem sempre é da vontade de Deus curar-nos. Nem sempre. Temos a experiência do apóstolo Paulo. Eu sinto sempre esse exemplo quando falo nesse assunto. Com seu espinho na carne. O que quer dizer? O que quer ser que tenha sido? Para mim, foi um problema nas vistas, consequência daquela luz, daquele clarão que o acometeu na estrada de Damasco, a ponto de, encerrando uma de suas cartas, refiro-me à carta aos cristãos da Galácia, ele afirmar: veja com que grandes letras lhes escrevo de meu próprio punho estas palavras finais. Gálatas capítulo 6, verso 11. A verdade é que esse espinho na carne não foi removido, apesar de Paulo orar 3 vezes. 3 vezes. O cristão deve usar a sabedoria que Deus dá para compreender os propósitos do Senhor na vida de cada um de nós. Que para tanto nos abençoe. Que possamos estar atentos às curas verdadeiras que nós vemos que Deus ainda hoje cura, não tenho dúvida disso. Mas aquelas curas que são apenas aparentes e que hoje em dia elas se proliferam de toda a sorte, em todo o tempo, nos 4 cantos do universo. Que Deus nos abençoe e que sejamos sábios para discernirmos a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, dá-nos sabedoria para entendermos a Tua vontade em nossa vida e também aceitá-la, entendendo, nosso Deus, que nós não vamos ficar vivos para sempre. Um dia, uma doença qualquer vai nos acometer e nós vamos morrer. Que a cura, nosso Deus, que o Senhor já nos tem dado, e tantos são os casos, tantas são as provas de cura que o Senhor tem operado. O Senhor as opera segundo a vontade do Senhor. Que entendamos isso, que creiamos nisso, na Tua palavra, nós oramos em nome de Jesus. Amém.